Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, de olho às vezes lá fora, de olho às vezes aqui dentro, hoje de olho em Brasília nas discussões orçamentárias, discussões sobre renda Brasil, renda mínima, renda máxima e tal. Conta para nós o que te angustia e que a gente deve olhar com cuidado. Oi, Eduardo, boa tarde. Olha, isso está virando uma novela legítima, né? Com sucessão de capítulos, emoções, brigas e reconciliações, né? Mas a questão fundamental é a seguinte: este ano, por conta do coronavírus, os dispêndios do orçamento federal foram enormes. Nós estamos fazendo um déficit de 12% do PIB, que é gigantesco, nunca aconteceu isso. Todo mundo está de acordo, sempre esteve de acordo com isso, mas o problema é que o emergencial não pode ficar permanente. Então, há uma questão olhando como é que vai ficar exatamente o orçamento do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, o executivo e o presidente em particular querem aumentar o escopo e a dimensão do Bolsa Família com um novo nome. Além disso, você já mencionou muitas vezes aqui no programa que os ministros palacianos e os ministros de infraestrutura e outros querem aumentar os investimentos públicos. E o problema é que não tem dinheiro para fazer isso, a menos que se rompa o teto. Ora, romper o teto de gasto significa aumentar a dívida. E os observadores, os mercados financeiros, todos os outros, passaram a ficar muito alerta, e a semana passada nós tivemos momentos muito difíceis de desvalorização do câmbio e outras coisas. Então, esse é o impasse. Como é que se faz para compatibilizar isso? Eduardo, num certo sentido, é a quadratura do ciclo, né? Porque se você não pode gastar mais, como é que você gasta mais? Então, e nós estamos longe ainda de qualquer solução, há uma incerteza. Os jornais noticiam que o presidente teria decidido só criar o programa, mas deixar a decisão de como financiá-lo para depois da eleição, que ainda está relativamente longe, e o impasse continua. Tendo o impasse, a incerteza aumenta, todo mundo fica um pouco mais aflito, e os mercados começam a mostrar esses problemas, sob a forma de desvalorizar o dólar, aumentar a taxa de juros de longo prazo, o Tesouro coloca cada vez papel mais curto e com isso o prazo médio da dívida diminui. Então todos os sintomas de um certo estresse fiscal que passa para a economia estão aqui presentes. E a última coisa, né, que ajuda a tornar mais difícil esse quadro, é que nós temos pressões grandes de custos e de preços, levando a que se espere que o ano que vem a inflação vai ser maior. Soma tudo isso, nós temos aqui um certo impasse. E está longe de saber como ele vai ser resolvido. Não vai ser fácil de jeito nenhum. O que é certo é que, se for mesmo aumentar o gasto, por mais justificável que ele seja, o correto seria cortar despesa. Mas a última coisa, né, que o executivo e o legislativo quer é cortar despesas do tipo grandes salários, coisas realmente mais difíceis que seriam as necessárias, como as empresas fazem, nós fazemos em casa, quando de repente o orçamento desequilibrou. Esse é o impasse. Bom, sempre de olho, a gente tem que ficar atento, porque essa discussão vai continuar até a hora que saia, né? A fonte é essa, e a decisão do governo de enfrentar essas reformas, né, professor? Porque eu acho que a nossa maior angústia é ver que o cobertor está cada vez mais curto, menos dinheiro para fazer, cada vez mais despesa obrigatória, e daqui a pouco não vai ter jeito, eles vão bater na porta e falar: pessoal, manda mais dinheiro para dentro, né? Que eu acho que a próxima etapa é o governo ligar para a sociedade e meter a mão no bolso, né? Nosso exatamente o que está se tentando, né? Só que a rejeição a mais impostos novos, com toda a teimosia, se me permite a expressão, do ministro Guedes, que volta e meia vem com isso, torna a resistência tão grande, torna difícil passar. O que está claro, né, é que a folha de pagamento do setor público como um todo, particularmente
das grandes corporações, carreiras jurídicas, no próprio judiciário, dos grandes salários, é isso que está pesando demais. É esse o que tem que se enfrentar, isso chama reforma administrativa. A meu juízo, é a mãe de todas as reformas, senão fica difícil mesmo sair. Agora, não pode partir do princípio, como o governo está partindo, não, aqui eu não mexo, ali não posso mexer. Tudo ligado às grandes corporações do serviço público, que de resto não prestam um bom serviço público, né, como todo mundo sabe, aí fica difícil mesmo. Né, e por isso que o impasse é tão grande, porque a sociedade hoje nitidamente rejeita muito fortemente mais imposto. E eu acho que tem toda a razão, porque tem muito lugar onde se pode cortar o gasto. Fez-se a reforma previdenciária, isso é um pedaço da história, mas a organização administrativa do Estado, chamado RH do Estado, que clama por uma reorganização, e o que a gente vê é o contrário, né? A maior parte dessas corporações é absolutamente insensível à situação, né? Cria-se tribunais novos, como foi o caso de Minas Gerais, aumenta penduricalhos, não, ali não pode mexer. Essa é a origem do impasse e é difícil mesmo. E nós estamos chegando a um ponto que, se não mexer nisso aí, vai ficar difícil, porque aumentar imposto a cidade rejeita. Né? Cortar investimento não tem mais, o governo já praticamente zerou o seu investimento. Não tem jeito, e por isso que esse impasse está enorme, e eu espero que saia, pelo menos dele, a percepção que, se não começar a mexer na folha de pagamentos do setor público, nós não vamos ter saída boa para isso. Professor José Roberto Mendonça de Barros, Pensa Brasil. A gente volta a conversar na semana que vem. Abraço. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau.